há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide colidiu com a Terra, causando uma das extinções em massa mais devastadoras da história do planeta. Esse evento eliminou cerca de 75% de todas as espécies, incluindo os dinossauros, e abriu caminho para os mamíferos se tornarem os dominantes. Quanto ao asteroide, quando ele colidiu com a Terra, liberou energia que vaporizou parte do asteroide e do solo, espalhando detritos na atmosfera e causando incêndios e mudanças climáticas. Restos do asteroide, se houver algum, estariam misturados com materiais da cratera de Chicxulub, que está parcialmente submersa no Golfo do México e parcialmente sob a Península de Yucatán. Cientistas estudam essas rochas para entender o impacto e suas consequências. Mas e se esse asteroide nunca tivesse atingido a Terra? Com certeza já deve ter visto algum filme de dinossauros e, em algum momento, você já deve ter se perguntado como seria um mundo onde os dinossauros nunca tivessem sido extintos. É difícil imaginar um cenário onde esses gigantes do passado compartilham o planeta conosco. Então, o que aconteceria se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Primeiro, precisamos entender que os dinossauros dominavam praticamente todos os ecossistemas da Terra. Eles estavam no topo das cadeias alimentares, e sua ausência permitiu que os mamíferos evoluíssem e se diversificassem. Se os dinossauros ainda estivessem por aqui, nossa evolução teria sido drasticamente diferente. Antes da extinção dos dinossauros, os mamíferos eram pequenos e noturnos, adaptados para viver em buracos e evitar predadores como os dinossauros. Sem a extinção dos dinossauros, os mamíferos provavelmente teriam permanecido em um estado mais primitivo, comparável a gambás e ratos. A evolução deles teria levado a uma visão noturna melhor e a olhos mais esbugalhados. Sem a extinção dos dinossauros, os mamíferos, incluindo primatas e, eventualmente, humanos, poderiam nunca ter surgido. Imagine um mundo onde répteis gigantescos são os governantes e os mamíferos apenas sobrevivem nas sombras. Os dinossauros teriam continuado a evoluir, possivelmente adaptando-se a novos ambientes e desenvolvendo características ainda mais diversas. Espécies carnívoras teriam se tornado ainda mais especializadas em caçar, enquanto herbívoros poderiam ter desenvolvido formas mais eficientes de se defender. Se os dinossauros tivessem continuado a evoluir, talvez alguns deles desenvolvessem inteligência similar à nossa. Pode parecer coisa de ficção científica, mas a evolução é cheia de surpresas. O paleontólogo americano Dale Russell, ele especulou que, se alguns dinossauros tivessem continuado a evoluir, eles poderiam ter desenvolvido inteligência e características humanoides. Russell baseou essa ideia no fato de que o Troodon, que possuía um cérebro relativamente grande e olhos voltados para a frente, características associadas a comportamentos inteligentes. Russell até criou um modelo chamado dinossauroide, uma representação hipotética de como esses dinossauros inteligentes poderiam ter se parecido. Imagine uma criatura bípede, com mãos habilidosas e uma postura ereta, semelhante aos seres humanos, mas com características reptilianas. Agora vamos supor que nós dividíssemos a Terra com esses seres ainda na época que viveram. Se dividíssemos a Terra com esses seres ainda na época em que viveram, a presença desses gigantes teria influenciado a arquitetura, a agricultura e praticamente todos os aspectos da vida humana. Cidades teriam sido construídas de maneira a evitar conflitos com dinossauros. Talvez construções mais robustas e fortificadas para se proteger contra possíveis ataques. As estradas e ferrovias teriam que ser planejadas para desviar de territórios dominados por grandes predadores ou manadas de herbívoros. A agricultura teria que se adaptar à presença de dinossauros herbívoros que poderiam devastar colheitas inteiras. Especialmente os de grande porte, como os saurópodes, consumiam uma quantidade significativa de vegetação diariamente. Estima-se que um saurópode como o Apatosaurus poderia consumir cerca de 200 a 400 kg de plantas por dia. Sistemas de defesa mais avançados e métodos de cultivo mais resistentes seriam necessários.
A seleção de plantas com características que repelem dinossauros poderia ter se tornado uma prática comum. A presença de dinossauros poderia ter impulsionado o desenvolvimento de tecnologias para monitorar e controlar essas criaturas. Sistemas avançados de vigilância e drones para seguir grandes animais seriam essenciais. Além disso, o estudo desses seres poderia ter levado a avanços em biologia, medicina e outras áreas científicas. A convivência com dinossauros teria moldado a cultura humana de formas imprevisíveis. Religiões e mitologias poderiam ter incorporado essas criaturas de maneiras significativas, talvez como deuses ou demônios. Contos e lendas sobre dinossauros seriam parte integral do folclore global. Considerando a evolução imprevisível, é possível que algumas espécies de dinossauros pudessem ter desenvolvido traços de inteligência. Isso levanta a possibilidade de uma coexistência com espécies de dinossauros inteligentes, mudando completamente a dinâmica de nossa civilização. A comunicação e as interações entre humanos e dinossauros inteligentes poderiam ter resultado em colaborações ou conflitos em uma escala global. Os dinossauros, como grandes consumidores de recursos naturais, teriam um impacto considerável no meio ambiente. Florestas poderiam ser moldadas por suas atividades, com vegetação adaptada às suas necessidades. A competição por recursos entre dinossauros e outras espécies também seria intensa, moldando a variedade de vida na Terra de maneiras únicas. A presença de grandes predadores representaria uma ameaça constante. Comunidades humanas precisariam desenvolver métodos de defesa eficazes para se protegerem. A segurança se tornaria uma prioridade, com tecnologias avançadas para detectar e deter ataques de dinossauros. O estudo dos dinossauros vivos seria uma das áreas mais fascinantes e desafiadoras da ciência. Biólogos, paleontólogos e outros cientistas dedicariam suas carreiras a entender esses seres magníficos. A educação seria moldada pelo conhecimento desses gigantes, inspirando novas gerações a explorar e aprender sobre o mundo natural. A presença de dinossauros também teria um impacto significativo na economia. O turismo, por exemplo, poderia se tornar uma grande indústria, com pessoas viajando de todo o mundo para ver dinossauros em seus habitats naturais. Um fato muito interessante é que os pássaros são considerados os descendentes diretos dos dinossauros. Isso significa que, de certa forma, eles ainda estão entre nós. Outro fato curioso: alguns dinossauros tinham características que lembram as aves atuais, como penas e estruturas ósseas leves. Imagine um velociraptor cruzando a rua. Em resumo, se os dinossauros nunca tivessem sido extintos, o mundo seria um lugar bem diferente, possivelmente sem humanos como conhecemos. A natureza teria seguido um caminho distinto, e a Terra poderia ser dominada por criaturas que hoje só vemos em fósseis. Embora seja fascinante imaginar, a realidade é que a extinção dos dinossauros permitiu que os mamíferos, incluindo os humanos, prosperassem. Imaginar esse cenário nos faz refletir sobre a fragilidade e a resistência da vida, e como eventos aparentemente catastróficos podem abrir caminho para novas formas de vida. Então, o que você acha desse cenário? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades fascinantes. Até a próxima!